Olá pessoal, tudo jóia? Perdão, vamos começar aí mais uma aula, tá? Primeiro eu gostaria de dar um aviso que na semana que vem nós teremos uma aula síncrona, tá? Terça-feira às 19 horas nós teremos uma aula síncrona sobre o metabolismo microbiano. O assunto que nós vamos trabalhar no dia de hoje é crescimento e cultivo microbiano. Eu vou dividir em duas partes, tá bom? É, Então, nós temos, né, que os micro-organismos, diferentes dos outros organismos, né, que quando nós falamos de crescimento, nós vimos o aumento das dimensões, né, então, ou seja, até o ser humano mesmo, que vai crescendo, vai aumento da dimensão, do tamanho da pessoa, né. Só que quando a gente fala crescimento para micro-organismos, a gente não está falando do aumento da dimensão celular, e sim o aumento das população microbiana, né, o aumento do número de células, né? Então, o crescimento microbiano é igual associado ao crescimento de uma população de células, e sempre a gente parte do princípio que uma célula dá origem a duas, né? E esse tempo de duplicação é chamado de tempo de geração ou tempo de duplicação. Tá? E a divisão bacteriana, ela pode ser através de fissão binária, onde acontece a maioria dos casos, tá? Ou através de brotamento, que acontece para algumas leveduras. É, Na fissão binária, a gente tem que lembrar que a fissão binária, ela não envolve a troca de material genético, é uma reprodução assexuada, ok? Então, simplesmente o DNA se divide, migra para cada extremidade um DNA, né? Aí fecha a membrana e a parede celular e separa e fica duas filas idênticas da célula-mãe, tá? Esse é o processo de fissão binária. E o processo de brotamento ele acontece principalmente com leveduras, né? Que já são eucariontes aí, que são fungos, né? Fungos unicelulares, onde realmente brota, a gente vai ver uma imagem aí que brota, né? De uma levedura, uma nova levedura. E tem também as fases de crescimento, né? Que são denominadas fase lag, fase log, fase estacionária e fase de morte celular, que nós vamos estudar com mais detalhe cada uma delas. Na parte de crescimento das culturas bacterianas, então a gente tem a questão do brotamento. Tá aí uma célula de levedura, né? Mostrando a cicatriz de brotamento também. Depois que brotou, fica a cicatriz. Olha quantas vezes essa célula já se reproduziu, né? Só que aqui nós estamos vendo 6 vezes, tá bom? Aquilo é uma cicatriz. Uma pequena célula nova se desenvolve a partir de uma superfície de uma célula pré-existente. Forma um broto que, quando atinge o tamanho da célula parental, ele acaba se separando. E a maioria dos micro-organismos, né, as bactérias, as arqueias, elas se reproduz por fissão binária, lembrando que não precisa de troca de material genético. Mas como eu falei na aula passada, isso não quer dizer que não tenha, tá, a troca de material genético. Eles trocam material genético sim através dos pilos de conjugação. Isso é importante para o aumento da variabilidade genética das espécies. Né? Então, na fissão binária, a célula duplica seu componente e se divide em duas outras células através do seguinte processo. Primeiro, acontece um elongamento da célula e a replicação do DNA cromossomal. Segundo, começa uma invaginação da parede celular e da membrana plasmática. Terceiro, em um determinado momento, as duas seções da parede celular se encontram. E quarto, uma produção de células individuais idênticas à célula-mãe. Então, esse é o processo, né? Ó, acontece uma divisão da parede celular, lembrando que as células procariontes, né, não tem um núcleo, né? O DNA ele está disperso ali no citoplasma. Então, o cromossomo ele se duplica. Nós vamos ver na aula de genética como acontece essa duplicação do cromossomo, tá? Quais são os fatores enzimáticos, o que envolve isso, isso é importante vocês saberem. Aí, depois duplicar, a célula se alonga, tá? E aí, dela se alongou, migra um cromossomo para cada extremidade. E aí, na parte central, começa uma invaginação da membrana celular e também depois da parede da membrana plasmática, perdão, e depois da parede celular. Alguns micro-organismos pode não ocorrer essa última separação. As duas células ficam unidas pela parede celular, a parede celular não separa completamente. Isso vai depender de espécie, tá? Algumas espécies sempre vão formar esses arranjos microbianos que a gente vai ver no próximo slide, e outras não. Então, a separação incompleta da célula que se dá
através da separação incompleta da parede celular, né? Lembrando que a membrana, ela delimita ali a célula. Separou, mas a parede está unida, tá? E aí ela vai formar cadeias lineares, né, de bacilos ligados. Ela pode formar tétrades, que são grupos de 4 cocos em forma de cubo. Sarcinas, grupo de 8 cocos em pacotes cúbicos. Estafilococos, que é uma divisão, né, incompleta ali, é, com vários eixos de divisão, formando aí forma de cachos de uva. E Streptococcus, que é uma cadeia de cocos, né? Então, esses são os tipos, e aqui a gente tem, né, o diplococo, né, num eixo de divisão, aqui ele vai formando o diplococo. Ou então o streptococo, uma fileira de cocos. Quando eixos de divisão são dois, a gente tem a formação de tétrades. Agora, três eixos de divisão, nós vamos ter a formação de sarcina. A sarcina tem uma metanogênica muito conhecida, né, na parte do saneamento, porque envolve o processo de tratamento de efluentes e também de esgoto no processo metanogênico, que é a metanosarcina, tá? É uma metanogênica cetoclática que utiliza o acetato com fundo de carbono e ela está presente aí em grande parte do processo de tratamento. E ela é metanosarcina porque o formato dela é sarcina, quando nós vamos visualizar aqui no microscópio você vê esse formato. Eu, inclusive, recentemente fiz uma tatuagem e coloquei uma metanosarcina no meu ombro. Estafilococcus é quando nós temos aqui essa divisão incompleta aqui da parede celular, com vários eixos de divisão, e aí forma esse tipo cachinho de uva aqui, tá bom, pessoal? Alguns conceitos importantes. Tempo de geração. O que é o tempo de geração? É o tempo necessário para uma célula se dividir, onde uma célula vai formar duas, e a população, então, dobrar de tamanho, né? Isso vai variar muito de micro-organismo para micro-organismo. Normalmente, os micro-organismos aeróbios têm um tempo de geração menor, nós estamos falando de horas, tá? Ou de minutos. Por exemplo, a maioria dos micro-organismos em 30 minutos aí, uma hora vai, mas tem muitos micro-organismos que em 30 minutos a população dobra de tamanho no meio de cultura bom, tá? É, mas isso vai depender aonde que o micro-organismo está, né, quais as condições que ele está, o tempo de geração, ele acaba dependendo de vários fatores também, tá? É, uma outra questão também são as fases do crescimento, né? A curva de crescimento, que vai demonstrar o crescimento dos micro-organismos, ela envolve 4 fases. Isso se a gente levar em consideração, é claro, se pegando uma certa quantidade de micro-organismo e colocando é, num frasco com meio de cultura, e aí nós vamos observar o que, que vai acontecer contando o número de células. Nós temos a fase lag, a fase log, a fase estacionária e a fase de morte celular. Na fase lag, pessoal, não tem um aumento da população, tá? A célula está se preparando metabolicamente, produzindo ATP para as próximas fases, que é a fase de crescimento logarítmico. Na fase de crescimento logarítmico é o início do processo de divisão, onde a célula vai se dividir rapidamente, ou seja, na fase lag ela se preparou, se adaptou às condições do meio ali, preparou seu maquinário, e depois na fase log ela começa então a se proliferar. Uma célula dando energia 2, 2 a 4, 4 a 8, 16, 32, 64, 128, 256 e por aí vai, tá? A cada tempo de geração. É uma fase de crescimento exponencial mesmo, ou crescimento logarítmico. Só que conforme essas micro-organismos vão crescendo, é que eles vão consumindo os nutrientes do meio. E mais do que isso, eles vão produzindo excretas metabólicas que muitas vezes são compostos ácidos. Né? A degradação da matéria orgânica pode produzir os ácidos acéticos, fórmicos, butírico, lático. E essa produção de compostos láticos, de compostos ácidos, pode atrapalhar. E a falta a falta de nutrientes, né, que estão sendo consumidos ao longo do tempo, ela também leva uma diminuição da velocidade de crescimento. E também começa, então, uma morte celular. E aí nós entramos na fase estacionária, onde a velocidade de crescimento diminui e o número de células vivas acaba sendo igual ao número de células mortas. Tá? E aí, conforme os micro-organismos vão consumindo os nutrientes que ainda tem, vai consumindo até que chega um ponto que não tem mais nutriente. Aí entra uma fase de declínio ou morte celular. Então, se a gente for desenhar, colocar um gráfico, log número de células por tempo, esse é uma curva típica de crescimento microbiano, tá? Onde nós temos a fase, perdão, log sem crescimento,
A fase log, uma fase de crescimento exponencial, a fase estacionária, a fase de declínio, ok? É, Então, a fase lag, eu já falei para vocês, os organismos individuais aumentam de tamanho, produzem muita energia, ATP. Ela vai durar, depender da espécie, das condições, de onde que ela vem, para onde que ela está transferindo. Por exemplo, se você pega uma amostra de solo, leva para o meio de cultura, cara, ele vai, meio de cultura com condições ótimas para ele crescer, mas ele vai precisar uma fase de adaptação ali, tá? Aí ele fica se preparando, se adaptando a essa condição. Quando ele está já adaptado, aí ele começa uma fase de crescimento, né? Lembrando que alguns micro-organismos, quando já está no processo de envelhecimento, eles formam, se esporulam, né? Formam esporos. Então o esporo, depois, quando você joga no meio de cultura novamente para ele voltar à sua forma vegetativa, ele tem uma fase lag longuíssima, tá? É difícil você quebrar a dormência de esporo. É que nem quebrar a dormência de semente de cerrado. Às vezes precisa passar fogo, né? O esporo de micro-organismos também, tá? Alguns micro-organismos, quando se esporulam, eles podem durar aí há mais de 10 mil anos. Já foram registrados esporos de micro-organismo, né? Na forma esporulada. E para quebrar a dormência desse micro-organismo, ou precisa um choque térmico, ou precisa alguma coisa assim, tá? Para você quebrar a dormência. E também, é claro, culturas antigas, adaptadas a nutrientes escassos, acúmulo de dejetos, quando a célula já está envelhecida, tá? E aí você guarda até ela voltar, ela leva mais tempo para se ajustar às novas condições, tá bom? E ela acaba mudando, como eu falei na primeira aula, ela acaba mudando um pouco. é, Ela acaba mudando, na verdade, as suas características, né? Então, uma grã positiva, ela pode se tornar uma grã variável, né? Ou então, um bacilo, ele pode se formar um espirilo, porque ele já está velho, ele começa até a mudar as configurações. Mas muitas vezes a gente precisa da manutenção do crescimento, né, na fase log, porque nós humanos utilizamos muito é, os micro-organismos para produção, né? E aí a gente precisa sempre manter eles na fase de logaritmo. Então o que que a gente faz? A gente faz uso de reatores mesmo, né? De quimiostatos, onde você faz sempre a reposição de nutrientes, né? Você tira o meio velho, se está sem oxigênio, você insere oxigênio. Ou seja, você faz uso de quimiostato para que você possa, então, realmente manter a célula sempre na fase de crescimento logarítmico, tá? Aí está então um exemplo de um quimiostato aqui, o reator é esse aqui da parte de baixo, tá? Aqui é um tanque repositório, né, do meio estéreo que vai sempre colocando e aqui é para sair o meio usado, tá bom? É, Mas se não tiver os reatores aí, os quimiostatos, né, os micro-organismos vão entrar numa fase estacionária, né, então, ou seja, os nutrientes foram consumidos, a divisão celular ela acaba caindo. Tá? Então, novas células são produzidas com a mesma velocidade com que as células antigas morrem. E aí o número permanece constante. Tá? E depois disso entra uma fase de declínio ou morte, onde em condições de meio desfavoráveis, ela faz com que os micro-organismos percam a capacidade de visão e morram. Tá? E aí o número de células vivas também decresce em velocidade logarítmica, assim como a fase log cresce em velocidade logarítmica, aí também decresce em velocidade logarítmica. Né? Então, a fase de declínio, nessa fase que acontece a involução ou a esporulação, né, que eu estava falando para vocês. Na involução, realmente a célula pode se tornar um grã variável, muda até o seu formato, e aí é difícil identificar. É por isso que quando a gente faz identificação de micro-organismo, nós temos que fazer sempre ele em fase log de crescimento. Você tem que repicar o micro-organismo pelo menos um dia antes, tá? E ver a fase log de crescimento. Ou então ele pode se esporular. Algumas espécies bacterianas, como Clostridium, alguns bacilos, eles têm a capacidade de esporular, que eles formam uma cápsula de cálcio e proteínas dipolínicas que deixa muito duro e resistente, formando os esporos. Ok, pessoal? Então, aqui alguns fatores que vão influenciar o crescimento microbiano. Nós temos fatores físicos, como temperatura, pH, pressão osmótica, fatores químicos, como nutriente, água, oxigênio, entre outros. Nós vamos estudar também o meio de cultura, o que é o meio complexo, o que é o meio definido, e também vamos estudar
o crescimento de culturas bacterianas através de métodos de quantificação direta, que pode ser contagem de colônias, visualização em microscópio, né, que nós vamos estudar aqui, ou quantificação indireta, que pode ser turbidez, peso, DNA, metabólitos, pode ser um monte de coisa aí, quantificação indireta. Então, na aula, essas duas aulas, essa e a próxima, né, nós realmente vamos estudar esses tópicos que falado aqui. Então, fatores de crescimento, pessoal, fatores físicos, pH, temperatura, pressão osmótica. Eu acho que o pH é mais um fator químico, né, que envolve ânions e íons aí, mas nos livros tem um fator físico. E fatores químicos, água, fonte de carbono, nitrogênio, minerais, oxigênio e fatores orgânicos. Temperatura, pessoal. Antes de a gente falar como que se distribui os micro-organismos de acordo com a temperatura, é legal vocês saberem que todo micro-organismo tem uma temperatura ótima de crescimento, que é aquela temperatura onde as enzimas vão estar trabalhando 100%, tá? Temperatura excelente para suas enzimas. E todo micro-organismo tem uma seção da temperatura que ele consegue sobreviver, onde tem a temperatura mínima de crescimento, que é a menor temperatura onde ele ainda é capaz de crescer, e a temperatura máxima de crescimento, formando cada micro-organismo uma característica, só consegue sobreviver de tais temperaturas a tais temperaturas. Daqui a pouco eu trago exemplo. Então é isso. Na temperatura ótima de crescimento, as reações enzimáticas vão estar na sua velocidade máxima. Então, isso que é legal, né? E é muito legal isso, porque nós temos micro-organismo, pessoal, que a temperatura ótima de crescimento é 4 graus Celsius. Nós temos micro-organismos que a temperatura ótima de crescimento é 30 graus Celsius. E nós temos micro-organismos que a temperatura ótima de crescimento é 97 graus Celsius. Agora imagina essas enzimas que precisam estar a 97 graus Celsius para elas reagirem. É muito interessante e é fonte de bioprospecção. Os extremos, né? Tanto aquela enzima que funciona bem em baixas temperaturas, como funciona bem em altas temperaturas, elas precisam ser estudadas. E hoje a bioprospecção ela está muito inserida aí para estudar esses extremófilos que a gente chama. Tá? Na temperatura mínima de crescimento, a membrana ela funciona como um gel. Tá? E a gente tem realmente um transporte lento, impedindo o crescimento celular. Na temperatura máxima de crescimento, a máxima, a maior temperatura que o microorganismo consegue aguentar, né? Um pouquinho mais que isso já começa a desnaturação proteica, o colapso na membrana celular e a lise térmica da membrana, tá? Levando a bactéria à morte. Então, a gente pode dividir o grupo dos micro-organismos em três, o micro com relação à temperatura, em três grupos. O psicrófilos, que crescem em temperaturas baixas, de menos 10 a 15. Os mesófilos ou mesofílicos, que crescem em temperaturas moderadas, tá? De 10 a 50, com ótimo perto de 30. E os termófilos, que crescem em temperaturas acima de 40 até 70, e até os termófilos extremos, que vão chegar aí a 110 graus Celsius. Então aqui nós temos alguns exemplos de micro-organismos crescendo em diferentes temperaturas, né? Então olha lá, a Polarhomonas vacuolata, a temperatura ótima de crescimento delas é 4 graus Celsius. E ela só sobrevive ali de menos 5 a 12 graus mais ou menos. A partir daí ela não consegue sobreviver. E todo micro-organismo tem esse halo. É difícil ter micro-organismo que tolera todas as temperaturas. Tem esse halo de temperatura, né? Então os mesofílicos, aí o exemplo é a E. coli. A E. coli ela cresce de 9 graus até uns 47, 48, com a temperatura ótima de crescimento em torno de 39. Aí nós já vamos para os termófilos, né? Esse Bacillus thermothermophilus, a temperatura ótima de crescimento 60 graus Celsius. E os hipertermófilos, aí, ó, Thermococcus color e a Poralobus fumani, a temperatura ótima de crescimento é 88. Agora, olha Pirolobos, pessoal. 106 graus Celsius. Com 106 graus Celsius, a enzima consegue atingir o seu máximo, né? Ela precisa dessa temperatura para trabalhar na sua máxima eficiência. Essas enzimas são muito importantes, tá? Um exemplo que eu dou é... Hoje nós utilizamos na biologia molecular uma enzima para fazer amplificação de fragmentos de DNA, que é a TAC DNA polimerasa. E o processo de amplificação, quando a gente faz no laboratório, nós utilizamos a máquina do PCR. O PCR, para desnaturar, ou seja, para separar o DNA, ele usa a temperatura de 90 graus.
tá? 94 graus Celsius, a temperatura de desnaturação, onde quebra por de hidrogênio numa fita de DNA, ela se separa para que os primers se liguem na região que você precisa duplicar e a enzima de TAC DNA polimerase faça a sua reação. Cada processo esse, a desnaturação é 94. Os primers se ligam, temperatura específica dos primers pode ser 50, e a TAC polimerase ela vai estar na sua temperatura ótima de 60 graus Celsius, 63, mais ou menos. Então, esse é um exemplo, essa TAC DNA polimerase que é utilizada, ela foi extraída de um termófilo, tá? Então, a extraída de um termófilo está sendo comercializada hoje. Quem fez isso, mais do que ganhou da loteria, né? Porque o mundo inteiro usa essas enzimas termofílicas aí, tá bom? Porque o nosso processo precisa de altas temperaturas. Outro fator que vai influenciar o crescimento é o pH, pessoal. A maioria dos micro-organismos eles vão crescer, os mesofílicos, na faixa de 7. Mas nós temos micro-organismos acidofílicos, né? E aqui no nosso laboratório nós já estudamos, trabalhamos com isso. Quando você pega um ambiente ácido, como drenagem ácida de Minas, ou como um solo extremamente ácido, lá vai ter micro-organismo que o pH de crescimento ótimo deles vai ser na faixa de 3. Nós isolamos micro-organismos aqui com pH 3, bactéria de sulfato, tá? Ótima de crescimento. Esses são os acidofílicos. A maioria das bactérias vai ser neutrofílicas ali na faixa do pH 7. E, ao contrário, nós temos os alcalifílicos, né? Alguns bacilos e a maioria das arqueias, elas vivem em um pH um pouquinho maior, né? Então, bacilos, tem alguns bacilos que nós já isolamos aqui, por exemplo, o ambiente alcalifílico que nós estudamos, é a lama vermelha, que como falei para vocês na primeira aula, nós estudamos lá, a lama vermelha ela é produzida no processo Bayer, né, envolvidos na extração da alumínio e da bauxita. Então, eles usam muita soda, e aí o pH desse resíduo é 13, tá? É dificílimo. Nós estudamos alguns micro-organismos e isolamos, e o pH ótimo de crescimento deles era 12. Muito bacana. Lembrando que os fungos eles tendem a ser mais acidofílicos do que as bactérias. Tá? Aqui alguns ambientes que vai ter a presença de micro-organismos acidofílicos, né? Solos vulcânicos, suco-limão, drenagem ácida de Minas ali, tá? Alguns solos ácidos, alguns alimentos como tomate, repolho, ele tem um pH um pouquinho mais ácido do que o normal. A água, pH 7 são neutralidade, né? Água doce. Lembrando que a água do mar ela é um pouquinho mais alcalina, tá? A água do mar já está beirando o pH 8. E aí depois a gente vê alguns lagos alcalinos, soluções de sabão, amônia caseira, lagos em carbonatos e cal, né? Que vai ter aí o pH perto de 12, 13. Tá bom? Então nós temos micro-organismos que crescem em diferentes aí, pHs também. Então nós já vimos até agora temperatura e nós vimos também até agora pH, tá? Agora nós vamos ver mais um fator físico que é a pressão osmótica. A pressão osmótica, pessoal, é a concentração de soluto num determinado meio, tá? A gente tem que os micro-organismos eles precisam retirar a água do meio que ele está, né? Porque no 80 e 90% do micro-organismo é água. E então a pressão osmótica ela vai ajudar a retirar a água de dentro da célula, vai perder a água, né? Então, em uma reação hipertônica, a perda de água do meio intracelular para o extracelular através da membrana plasmática acontece com meios, tá? Com concentrações de sais. E a plasmólise é a diminuição da membrana plasmática da célula devido à perda de água por osmose, onde a célula chega até morrer. Então, nós temos com relação à capacidade de tolerar pressão osmótica, e a gente vai levar em consideração pressão osmótica, consideração de solutos, tá? Dentro de uma célula, dentro de um meio, aliás, ela pode variar. Então, nós temos aí os não halófilos, aqueles que não necessitam de sal e não toleram a presença do meio, tá? E a grande maioria dos micro-organismos são esses, principalmente aqueles, a Escherichia coli, que causa doença, eles são não halófilos, não toleram nada de sal no meio. É por isso que, antigamente, né, quando a sociedade não tinha energia elétrica, como que é o modo de preservar alimentos? Ainda é utilizado isso em muitas comunidades que estão afastadas, o pessoal que vive perto dentro da mata que ainda não chegou a energia elétrica, é salgando o alimento, pessoal. O pessoal salga o alimento, porque aí a concentração de sais ficam tanto que ele retira água dentro das células e esse micro-organismo morre, eles não conseguem sobreviver.
tá bom? Esses são os não halófilos, não toleram. Aí nós temos os halos tolerantes, que eles não necessitam de sal, mas eles toleram a presença de sal no meio. Tá? Staphylococcus aureus é um bom exemplo de halo tolerantes. Aí e temos também os halófilos. Os halófilos necessitam de sal em uma concentração moderada. Tá? O exemplo é a Vibrofishery, que é um micro-organismo que nós utilizamos para fazer teste de toxicidade. É um micro-organismo marinho, ele vive nas águas marinhas. E os halófilos extremos, né? Aqueles que vivem em salares, que vivem no Mar Morto, que vivem em lugar de estação de sal, que aí nós temos os halófilos extremos que necessitam de sal em altas concentrações. Tá? Então, lembrando que a adição do sal ela ajuda a plasmólise, né? Perda de água, né? E por isso que a apresentação de alimentos se dá com sal, né? Mas lembra que a concentração é dissoluta, então não só sal, mas a concentração de açúcar, né? Então, doce de leite ele também não vai estragar facilmente se você deixar, né, fora da geladeira. Poucos micro-organismos vão conseguir crescer ali dentro. Então, halófilos extremos obrigatórios necessitam de altas concentrações de sais para o crescimento e os facultativos mais abundantes não existe de altas concentrações de sais. Tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, senão ela vai ficar muito grande. Daqui a pouco eu retorno com uma nova aula.